Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A literatura é uma religião? Essa é uma pergunta que alguém me fez uma vez, que hoje eu venho aqui, depois de ter refletido sobre essa pergunta, eu venho aqui, para criarmos essa possibilidade de discussão, de debate, se a literatura é ou não é uma religião. Aqueles que se utilizam do conceito de religião e do conceito de literatura para criar argumentos sobre isso, certamente vão dizer: não, a literatura não é religião porque literatura tem a ver com arte, assim como a escultura, a pintura, a música, etc. Já a religião vem do latim religare, que significa estabelecer uma religação ou uma nova ligação com o transcendental, com as divindades, com Deus, enfim, com o sagrado, né? Mas essa é uma visão muito limitada. Eu vou dizer por que é uma visão limitada. Porque alguns estudiosos dizem, inclusive, que a literatura é que acabou gerando a religião. E que as manifestações artísticas elas precedem as manifestações religiosas. Por exemplo, os primeiros seres humanos eles se utilizavam das danças, que envolvia dramas, para contar a história de seu clã, e só mais tarde foram criando um pensamento religioso e passaram a usar tais manifestações dramáticas para falar dos deuses. Lembrando que os três gêneros literários que a gente aprende desde que é mais novo é lírico, épico e dramático. Lírico tem a ver com poesia, tem a ver com odes, tem a ver com salmos, enfim. Épico tem a ver com Ilíada, Odisseia, tem a ver com a Divina Comédia do Dante Alighieri, tem a ver com a obra Os Lusíadas do Camões, né? A Eneida do Virgílio e, como eu já disse, a Ilíada e a Odisseia do Homero. E já o dramático, ele tem a ver com teatro, danças ritualísticas, né? Como as danças ritualísticas dos primeiros seres humanos. Então, se você leva em consideração que a literatura ela tem dentro dela um gênero chamado gênero dramático, e que dramático não tem a ver apenas com teatro, mas também com as danças ritualísticas feitas pelos primeiros seres humanos, e se de fato a temática dessas primeiras danças ritualísticas não eram religiosas, mas sim para uma forma de comunicação de um clã para outro, acerca dos perigos da natureza, dos perigos que estavam mais próximos dali, então você teria nesse caso a literatura precedendo a religião, ou seja, a literatura vindo antes da religião, ou ainda a literatura criando a religião. Porque a partir da hora que os seres humanos começaram a dar asas à sua imaginação e à sua criatividade, através dessas primeiras manifestações literárias, embora não escritas, você teria dessa maneira a literatura criando a religião. Porque a literatura ela não é apenas o texto escrito, né? O drama, no caso, que é um dos três gêneros de literatura, o drama tem a ver com teatro apenas, tem a ver com danças ritualísticas apenas, e quando você participa de uma dança ritualística, você não está lendo um livro. Você não está lendo um livro quando você vai ao teatro, por exemplo. Então a literatura ela é muito mais do que o livro, ela é muito mais do que o texto escrito, ela é muito mais do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Então, a resposta para essa pergunta, se a literatura é religião, ela começa a não ser uma resposta tão fácil de ser feita, né? Se você começa a refletir mais a fundo sobre isso, você passa a ver que a resposta não é tão simples quanto até então alguém poderia imaginar, partindo unicamente das definições, né? As definições elas acabam limitando, muitas vezes, os fenômenos artísticos, os fenômenos religiosos, os fenômenos culturais. Então, a definição, por vezes, é o pior, né, elemento motor para criarmos uma argumentação sadia, muitas vezes. Mas aqui eu vou dar 7 provas de que a literatura é uma religião. Tá? A primeira prova: a religião ela tem livros sagrados, a literatura ela tem obras consagradas. As obras consagradas da literatura elas fazem parte de uma espécie de cânon. Cânon é o nome que se dá, no original grego a palavra cânon significava uma vara de medir, uma vara para medição. Você ia medir, por exemplo, um determinado muro, vamos supor, e aí você ia com a vara de medir e via se aquele muro estava de acordo com aquilo que você havia estabelecido.
Então, o cânon, ele obedece certas regras. Os textos, né, literários, eles fazem parte de um cânon, né? Se você parar para refletir, a maioria das pessoas que trabalham com literatura, elas apreciam determinados tipos de texto em detrimento de outros. Existe na literatura os chamados livros de consumo, que são livros que são feitos apenas para serem consumidos em um momento e depois tu nunca mais voltar a lê-los. E existem as obras verdadeiramente consagradas, como as obras do Franz Kafka, como as obras do Dostoiévski, como as obras do Tolstói, como as obras do Machado de Assis, como as obras do Camões, como as obras do Dante Alighieri, como as obras... Enfim, algumas dessas obras que eu citei, como por exemplo, no caso do Dante Alighieri, elas têm bem mais do que 500 anos de existência, né? Ou, por exemplo, aquela famosa obra do Miguel de Cervantes, né, Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote de la Mancha tem mais de 500 anos. Então, são obras consagradas que foram passando de geração a geração ao longo da humanidade, da história da humanidade. E nem o tempo conseguiu destruí-las. No caso da Ilíada e da Odisseia, elas têm muito mais do que 500 anos. Elas têm mais de 2000 anos. Né? Foi feito provavelmente lá por volta do século 8 a.C. Então é muito mais do que 2000 anos, né? Quase 3000 anos. Então, quer dizer, a literatura, ela tem também as suas obras consagradas, passadas de geração a geração, mediante a tradição, né, histórica, digamos assim como as religiões. Tá? Então esse é o primeiro motivo. A religião tem livros sagrados, a literatura tem obras consagradas. Se você pega uma pessoa que gosta de ler livros de literatura e que diz, eu só gosto de ler obras consagradas, essa pessoa não vai ler qualquer tipo de obra e nem chamar qualquer tipo de obra de literatura. Então é quase como uma relação entre sagrado e profano dentro da literatura. O segundo motivo é o seguinte, algumas religiões, elas têm livros canônicos, né? A literatura também tem, né? E isso se une ao que eu falei anteriormente. Terceiro, a religião fala de um ser superior. A literatura, ela fala mais sobre o homem. Mas se você entende o homem como sendo a própria manifestação do transcendental, embora imanente, a partir da hora em que a literatura fala do homem, ela também está falando acerca de Deus, acerca da divindade, acerca do transcendental, ou acerca de qualquer outro nome que você dê, né, ao infinito, ao eterno, ao imortal, ao transcendental. Então, a partir da hora que você estabelece uma ligação entre o transcendente e o imanente, entre Deus e o homem, entre o sagrado e o profano, você automaticamente passa a perceber que a literatura, ao falar do homem, ela está falando também de Deus de alguma maneira. A teologia atual, a teologia cristã, ela diz, por exemplo, que quando Deus se fez carne e habitou entre nós, na forma de Jesus Cristo, a partir da hora em que Deus se faz carne, a partir da hora em que Deus se faz homem, ele passa a assumir a totalidade da própria natureza humana. Ele se torna homem mesmo, ele se torna de fato um ser humano, ele de fato se torna natureza humana. Apesar dele ser 100% Deus, ele também se torna 100% homem, e ele assume a totalidade da própria natureza humana. Se você somar esse fato ao fato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então por esses dois motivos, quando você estuda o homem, você de alguma maneira está estudando Deus, mesmo que de maneira singela, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e porque o homem ele tem a mesma natureza que Jesus Cristo tinha enquanto Deus tornado homem. Então, quando tu estuda a tua própria natureza, tu está estudando a natureza de Jesus Cristo, portanto, a natureza de Deus. É assim que a teologia cristã do século XXI aborda nessa questão. Por isso que a teologia, ela se utiliza da psicologia, que nada mais é do que o estudo sobre a mente do homem, não sobre a mente de Deus. Ela se utiliza também de elementos da história, que fala sobre a história do homem, não sobre a história de Deus. Ela também se utiliza da física, da química, da biologia, da literatura, da linguística e de várias outras áreas que falam sempre sobre o homem, não sobre Deus. Mas a teologia se apropria disso para falar sobre Deus. Porque ao estudar o homem, de alguma maneira, se está estudando Deus. Então, se nós seguirmos essa mesma lógica que a teologia está seguindo no século XXI, então quando a literatura fala sobre o homem, na verdade ela está falando sobre Deus. Então você teria a literatura como religião. O próximo motivo, que seria o quarto motivo, a religião ela possui locais de reunião.
A religião ela possui locais de reunião, de culto, de rituais, enfim. A literatura ela também possui, né? Seriam os clubes literários, que no Brasil não são muito famosos, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, em vários outros países mais desenvolvidos do que o Brasil, os clubes literários eles parecem mais locais de religião, locais de rituais. Os membros, né, eles vão lá ler um poema ou ler um conto ou discutem acerca de um livro, e os membros eles têm que pagar uma mensalidade para fazerem parte daquele clube de leitura, para pagarem as despesas do prédio no qual aquele clube de leitura se reúne. No caso, por exemplo, as religiões elas colocam dentro dos seus templos fotos, né, de santos e coisas do gênero, deuses, enfim. Já nesses clubes literários se coloca a foto de grandes escritores, né, escritores consagrados que tiveram uma grande importância para a cultura local e para outras culturas. Então, os clubes de leitura verdadeiramente desenvolvidos nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo parecem mais templos, né, voltados para a religião. No Brasil nós não temos isso, né? Geralmente quando se fala em clube de leitura no Brasil são pessoas, né, pessoas sem um local específico que se reúnem às vezes dentro da casa de um ou dentro da casa de outro, e às vezes são 3 ou no máximo 5 pessoas que se reúnem para conversar sobre obras literárias, apenas isso e nada mais. Não é essa coisa mais institucional, né? Nesses países que eu estou citando, esses clubes de leitura eles são institucionalizados. Né? São feitos por pessoas comuns, mas que mais tarde se tornam elementos institucionais, né? Passam a ser passados de geração a geração, passam a ter presidentes, passam a ter líderes, passam a ter pessoas de altíssimo nível intelectual que vão cuidar desses clubes de leitura. Então, no Brasil, quando tu fala sobre literatura enquanto religião, muita gente vai dizer não, né? Mas nesses países mais desenvolvidos, onde tu tem a literatura não apenas como uma mera disciplina escolar ou como um curso do ensino superior, mas sim como algo mais institucionalizado, né? Com templos, digamos assim, que são esses clubes de leitura, lá, né, a resposta deles vai ser sim para a pergunta se a religião, se a literatura é religião, né? O quinto motivo é a religião tem uma antropologia, ela fala do homem. A literatura, ela também nos fala do homem, ela também nos remete, nos apresenta uma antropologia também, né? Por exemplo, nas obras do em todas as obras de literatura, tu tem sempre uma antropologia. A antropologia literária em Machado de Assis, ou seja, o que as obras do Machado de Assis têm a nos falar acerca do homem. A antropologia presente na obra do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A antropologia nas obras do Franz Kafka. A antropologia nas obras do Dostoiévski. O que Dostoiévski fala acerca do ser humano. Então a literatura também te apresenta, né, uma antropologia ou um conjunto de antropologias, digamos assim. Sexto motivo, a religião tem uma escatologia, embora não todas as religiões tenham, né? A literatura ela possui obras futurísticas que servem como escatologia. Escatologia, para quem não sabe, a palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, e nas religiões se apresenta como o estudo do Apocalipse, por exemplo. Acontece que várias religiões do mundo têm uma escatologia. O cristianismo tem uma escatologia, né, que seria o próprio livro de Apocalipse. O budismo, embora muitas pessoas não saibam, ele também tem uma escatologia. O islamismo também tem uma escatologia. O judaísmo também tem uma escatologia. As religiões nórdicas, a religião nórdica, ela também tem uma escatologia, que seria o Ragnarok, né? E, se eu não me engano, as próprias religiões celtas da Europa também tinham uma espécie de escatologia, ou seja, uma previsão acerca do que vai acontecer no futuro. É isso que significa a escatologia. Profecia, previsões acerca do futuro. A literatura, ela tem também uma escatologia. Existem várias obras literárias que, digamos assim, preveram ou profetizaram acontecimentos futuros. As mais famosas são as obras do Júlio Verne, né? A obra Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, a obra Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, a obra 1980, a obra 1984, né, do George Orwell, né? Por exemplo, George Orwell, ele conseguiu prever que no futuro, né, haveriam televisões, né, com câmeras dentro dela em que pessoas poderiam te ver,
Você estaria assistindo televisão, mas de alguma maneira a televisão também estaria te assistindo, porque as pessoas poderiam de alguma maneira te ver através da televisão. Hoje em dia nós temos televisões, né, aparelhos televisores que são acoplados à própria internet, né, seja na forma de Wi-Fi, seja na forma de com fio, enfim. E essas televisões, algumas delas têm uma espécie de webcam, né, para você tirar foto, para você enviar a foto para os seus amigos através do próprio aparelho televisor. Enfim, você entra na internet usando o aparelho televisor, você assiste vídeos no YouTube usando o aparelho televisor. Então, quer dizer, se cumpriu aquilo que o George Orwell tinha falado. Lembrando que o George Orwell ele escreveu esse livro em 1948, né? Por isso que ocorre essa inversão de número, né? De 1948, que foi o ano em que o George Orwell escreveu esse livro, ele deu e publicou esse livro, ele deu para esse livro o título de 1984, então tu tem uma inversão do 8 e do 4 aí de propósito, né? Mas tu vê que o George Orwell escreveu isso em 1948 e mesmo assim ele conseguiu prever o que aconteceria no ano atual, por exemplo, do surgimento dessas televisões, né, com câmerazinhas internas para você tirar foto, enviar para os seus amigos através de várias coisas. Só que na obra do George Orwell, o governo, né, ditatorial se utiliza dessa tecnologia, desses televisores com câmera acopladas a eles, exatamente para te observar, para ver o que tu tá fazendo, né, para ver se tu não tá praticando algum ato ilegal, né. Tu tem os computadores também que tem webcam. Nas ruas das grandes cidades, das grandes capitais, você tem câmeras espalhadas pelos mais variados municípios, né? Você tem hoje em dia sites na internet em que você pode acessar câmeras, né, que estão nas ruas, né, que estão nos postes, assim, nas ruas, e que as próprias empresas, de alguma maneira, deram a possibilidade dos internautas acessarem essas câmeras, né, através de sites especializados. Então, tu tem lá imagens ao vivo, 24 horas, né, do Rio de Janeiro, imagens ao vivo 24 horas de São Paulo. Tu ouve o barulho dos carros, inclusive, tu vê as pessoas andando na rua. Tu tem, por exemplo, imagens, tu tem acesso a câmeras, por exemplo, em Porto Alegre, por exemplo. Tu entra, por exemplo, se tu entra num desses sites agora, por exemplo, e tu coloca lá Belo Horizonte, por exemplo. Aí aparece, né, uma tela assim, mostrando ao vivo, né, as câmeras relacionadas a Belo Horizonte, e aí tu vê ao vivo, não são gravações, é ao vivo aquilo ali. E aí tu vê pessoas, por exemplo, indo pegar o ônibus, por exemplo, e essas pessoas elas não fazem a mínima ideia que tem internautas espalhados pelo mundo inteiro assistindo elas, dentro de casa, ou no tablet, ou no notebook, ou na televisão, enfim, pessoas assistindo elas dentro de casa muitas vezes, pessoas assistindo elas dentro do metrô muitas vezes, pessoas assistindo elas dentro dos táxis muitas vezes, pessoas assistindo elas dentro dos ônibus muitas vezes. Então a, a nossa capacidade de viver assim sem ser observado está se tornando cada vez mais nula. Está cada vez mais difícil você não ser observado. E aí surge aquela perguntinha básica, né? Se qualquer pessoa pode fazer isso, né, de acessar essas câmeras, essas câmeras que não são, acho, nem câmeras de segurança. Se fossem câmeras de segurança, certamente seria proibido, não teria nem sites, né, disponíveis para isso. Mas mas tu imagina assim, ó, o que, que o governo então não pode fazer, né? Se a gente, que é pessoa comum, só acessando a internet com uma internetzinha lenta, já consegue ver na rua as pessoas caminhando, assim, pegando ônibus e tal. Imagine então, né, o que, que governos de nações mais desenvolvidas não conseguem fazer. De repente, nesse exato momento, eu estou sendo observado aqui, né? De repente pelo Pentágono, ou de repente pelo CSI, né, pelo FBI, enfim. De repente eu estou sendo observado e que não faço a mínima ideia, entendeu? Então, quer dizer, o que o George Orwell escreveu no 1984 está se cumprindo hoje. Então foi uma profecia que se cumpriu, né? Mas era uma obra literária, não uma obra religiosa. Uma obra literária com uma profecia específica, né? Imagine toda essa tecnologia sendo usada num governo ditatorial. Seria mais ou menos essa mensagem que o George Orwell tentou passar para nós.
O Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, ele também cria uma escatologia, né? Ele também cria uma escatologia na qual, uh, na qual você tem uma humanidade dotada de alto nível de tecnologia que detesta a família porque foi aprendendo ao longo dos anos, e o texto faz questão de ressaltar que foram fundações como Ford, fundações famosas assim, internacionais, que foram ensinando à humanidade ao longo dos anos que a família formada de papai, mamãe e filhinho é uma coisa ruim, né? E que nenhum ser humano deveria de ter filhos de maneira sexuada, um homem e uma mulher se relacionando e tendo filhos. Porque ele diz que no futuro a humanidade vai considerar isso como algo animalesco, algo que apenas cães fazem, apenas gatos fazem, apenas cachorros fazem, papagaios fazem, enfim. Então, quer dizer, nesse mundo futurista, a sociedade altamente tecnológica ela vai ter tipo um banco de genética, né? Um banco de espermas e um banco de óvulos e um banco de embriões, enfim, em que a humanidade vai criar seres humanos em laboratório, vai criar apenas uma quantia X de seres humanos, apenas o necessário para povoar a Terra e para fazer com que a Terra se desenvolva, mas sem causar superpopulação e nem causar situações abaixo do nível normal de população. Não, vai ser algo padronizado. E nesse mundo futurista, a humanidade vai ter relações sexuais apenas por prazer, e nada mais do que prazer. E a individualidade vai ser considerada uma coisa negativa. Tá? A individualidade vai ser considerada uma coisa ruim nesse mundo futurista apresentado por Aldous Huxley. Na verdade, né, se você parar para analisar, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Nós ainda não estamos sendo feitos em laboratório, né, como o Aldous Huxley preveu. Mas nós já estamos começando a ver a família formada por papai, mamãe e filhinho como sendo algo ruim, né? Famílias hoje em dia estão se unindo só para não ficarem sozinhas, porque eles já não estão mais interessados nem em ter filhos, né? Às vezes está se tornando cada vez mais comum um homem e uma mulher seja levado pela desculpa de que o emprego está difícil ou alguma outra coisa do tipo, mas está acontecendo isso. E alguns estudiosos dizem que não é por isso, né? Que alguns estudiosos dizem que existem de fato organizações que estão metendo na cabeça das pessoas a ideia de que ter família é uma coisa negativa e estão provocando uma diminuição na população a partir da hora que se diminui também a família. E aí você tem pessoas assim, ó, que está se tornando cada vez mais comum, pessoas se casando, mas sem o desejo de ter filhos. Geralmente um homem só se casa para não ficar sozinho, para não correr o risco de morrer sozinho dentro de uma casa. Uma mulher só se casa para não correr o risco de morrer sozinha dentro de uma casa ou para não depender de ninguém, né? E aí eles acabam se casando e constituindo assim, chamando-se a si mesmos de família, sem a necessidade de ter uma criança por perto. Então, essa visão negativa da família como sendo um empecilho ao desenvolvimento intelectual e econômico do ser humano é algo que não existia quando Aldous Huxley escreveu a obra Admirável Mundo Novo, mas que naquele mundinho futurista apresentado por ele dentro da obra, os personagens falam sobre isso. Né? Então eles estavam prevendo exatamente a nossa época e um período bem posterior à nossa época, mas um período que começa na nossa época, inclusive. No mundo de Aldous Huxley, inclusive, no Admirável Mundo Novo, você tem, por exemplo, a questão da individualidade sendo vista como algo negativo. Tudo é feito de maneira coletiva. Né? O que nós estamos vendo hoje em dia é exatamente isso, a individualidade sendo diminuída cada vez mais. Em detrimento da individualidade, você tem uma coletividade exacerbada. Por exemplo, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem Instagram, você tem Snapchat, você tem vários assim softwares, né, e sites para conversar com amigos, familiares, para você ter o WhatsApp também para exatamente interagir com o maior número de pessoas. Só que se você fica ligado nisso o tempo todo, você perde a sua individualidade porque cada hora você vai ter que atualizar de novo aquele seu perfil, aquela sua página, aquele seu. Então, quer dizer, tá havendo uma perda da individualidade. Se você sai na rua, por exemplo, com o celular no bolso, tu não tá nunca sozinho, né? Sempre alguém vai te telefonar, sempre alguém vai te mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, sempre alguém vai, entendeu? Então, tá se cumprindo aquilo que o Aldous Huxley falou. Ainda não estamos sendo feitos em laboratório. Inclusive, no mundo futurista de Aldous Huxley, a religião é vista como algo primitivo. O cristianismo, inclusive, passa a ser visto como algo primitivo e a família passa a ser considerado algo animalesco.
No nosso mundo, já está começando a acontecer isso da família ser vista como algo animalesco e das religiões serem vistas como algo negativo e das pessoas que seguem fielmente suas religiões e seus dogmas e suas ideologias religiosas como sendo pessoas negativistas, pessoas primitivas até mesmo. É essa mensagem que está sendo passada para nós todos os dias através dos meios de comunicação em massa. Então, nós estamos começando pouco a pouco a viver o mundo futurista de Aldous Huxley. As previsões feitas por Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo estão se cumprindo. Você tem aquele livro do Ray Bradbury, né, Fahrenheit 451, e que também tu tem previsões ali que estão acontecendo. Por exemplo, a questão da tecnologia de você interagir com os programas de televisão que aparecem na televisão, e isso é algo que já é real hoje em dia, né? Já está começando a surgir mecanismos para você interagir com os programas de televisão de todas as formas possíveis. Inclusive, aparece ali no Ray Bradbury, né, no Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, aparece ali sistemas de som, né, fones de ouvido, coisas que não existiam na época em que o autor escreveu essa obra. E hoje em dia nós temos isso, nós temos inclusive hoje em dia o chamado fone de ouvido wireless, né? Fone de ouvido sem fio, né? E cada vez essa interação maior com o mundo virtual, né? Com programas de televisão, com filmes inclusive, né? Filme, por exemplo, cinema, que são em 3D, em que você interage com os personagens do filme. Então, quer dizer, tudo isso, e com aquele sistema de som fantástico, né? Então, tudo isso, né, tá vindo do Ray Bradbury também. Só que o Ray Bradbury ele fez uma previsão mais catastrófica, talvez, do que o próprio George Orwell e do que o Aldous Huxley fizeram, que é a seguinte, a questão da queima de livros, né? Se você parar para analisar, segundo a obra, como é que começa a queima de livros? Começa quando grupos minoritários passam a ver passagens de livros como sendo perigosas para os seus grupos, como sendo preconceituosos contra os seus grupos, e aí esses pequenos grupos passam a se levantar, né, exigindo que aqueles trechos de livros sejam excluídos dos livros. Mais tarde, não apenas os trechos dos livros passaram a ser excluídos, como páginas inteiras passaram a ser excluídas dos livros. E mais à frente, os próprios livros passaram a ser excluídos, porque muitos livros, se você tirasse os aspectos, né, que esses pequenos grupos censuravam, você teria a perda da própria ideia central do livro. Então aquele livro já não serviria mais para nada sem aqueles trechos, né? E aí você tem a perda total do próprio livro. E aí você teria a queima dos livros. Então chega um momento em que os livros são proibidos. Isso, né, é algo que se teme muito que aconteça. Existem, por exemplo, nações do mundo hoje em que se você lê trechos da Bíblia, você é preso, inclusive. Se você lê trechos da Bíblia em praça pública, ou se você lê determinados trechos da Bíblia na frente de outras pessoas, você é preso, inclusive, por causa disso. Então quer dizer que já está acontecendo isso, né? Essa previsão feita pelo Ray Bradbury na obra Admirável Mundo Novo, de trechos de livros serem proibidos para que no futuro os próprios livros passassem a ser proibidos, obras passassem a ser proibidas, porque seriam vistas como preconceituosas por esses grupos minoritários, já está acontecendo isso na nossa época. Então nós estamos vivendo uma época em que as profecias feitas pelo Ray Bradbury, né, no Fahrenheit 451, algumas profecias do George Orwell, feita na obra 1984, e algumas profecias da obra Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, estão se cumprindo na nossa época. Estamos vivendo a época do cumprimento dessas profecias literárias. Lembrando que são livros de literatura, não são livros religiosos, não são livros místicos, não são livros teológicos, são obras meramente literárias, né? É literatura, nós estamos falando de literatura. Então essas obras distópicas e algumas utópicas da literatura, elas estabeleceram previsões verdadeiramente escatológicas para o futuro. Algumas estão se cumprindo na nossa época, outras parecem que irão se cumprir em épocas posteriores, ao que tudo indica pelo andar da carruagem, né, da história. E por último, o sétimo motivo pelo qual a literatura é religião, né?
A religião ela tem santos e fundadores. A literatura possui escritores que são tratados pelos amantes da literatura quase como santos, né? Quase como santos e como fundadores de religião, né? Então, por exemplo, existem pessoas que amam a literatura que se tu vai no local, nos locais em que essa pessoa frequenta, tu vê lá fotos de Machado de Assis estampados na parede, né? Quadros do Machado de Assis, quadros do Mário Quintana, quadros do Patativa do Assaré, quadros do Ray Bradbury até mesmo, quadros do George Orwell, quadros do Aldous Huxley, quadros do Jorge Amado, quadros do Franz Kafka, quadros do Dostoiévski, quadros do Tolstói, quadros, enfim, do Victor Hugo, enfim, quadros do Camões, quadros de vários escritores famosos da literatura nacional e internacional, assim na parede, né, quadros, assim, da foto desses autores e de outros autores. E algo muito similar ao que acontece no mundo religioso, quando você entra no lugar em que pessoas religiosas trabalham, coisa assim, e tu vê lá a imagem de santos, imagem de Jesus Cristo, imagem de Buda, imagem de vários santos e fundadores de religião. Então, isso torna a literatura muito parecida com a religião, né? Então, são esses os 7 motivos apontados por mim aqui nesse canal, Amo Ler Livros de Tudo, pelo qual a literatura é religião. Ou ainda, são esses os 7 motivos pelos quais a literatura poderia ser considerada uma religião, e os adeptos da literatura, os amantes da literatura, os que amam a literatura, poderiam ser considerados praticamente como membros de uma religião, né? Exatamente por esses motivos. Então agora eu só vou passar a listinha geral para vocês verem, né? Primeiro, a religião tem livros sagrados, a literatura tem obras consagradas. Segundo, algumas religiões têm livros canonizados, né, canônicos, e a literatura também. Terceiro, a religião fala de um ser superior, a literatura fala do homem. Quarto, a religião possui locais de reunião, a literatura possui clubes literários institucionalizados em países mais desenvolvidos que o Brasil, que funcionam quase como templos, inclusive. Quinto, a religião tem uma antropologia, ela fala do homem. A literatura também nos apresenta uma antropologia. Sexto, a religião tem escatologia, ou seja, profecia, embora nem todas as religiões tenham. E a literatura ela também possui uma escatologia, ela também possui obras futuristas cujas profecias e previsões, algumas já se cumpriram, outras ainda irão se cumprir à medida do andar da carruagem. E o sétimo motivo seria a religião tem santos e fundadores, e a literatura possui escritores que são tratados pelos amantes da literatura quase como santos e como fundadores de religião. Tá certo? Então, esses são os 7 motivos pelos quais a literatura é religião. Tá? Segundo algumas pessoas, e eu gostaria de deixar essa opinião aqui para que você veja, debata, diga o que você acha, o que você não acha, se você acha que a literatura é religião, se você acha que a literatura é uma mera obra de arte como qualquer outra, ou um mero conjunto de obras de arte como qualquer outra, enfim, assista esse vídeo, dê a sua opinião, comente, divulgue, participe, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, até mais. Diga aí o que vocês acham. Forte abraço, até mais.